Nesse vídeo você vai aprender inglês com a série The Walking Dead. Vamos estudar uma cena da terceira temporada, primeiro episódio, no qual Rick e seu grupo encontram uma prisão, que ele acredita ser um bom lugar para se estabelecerem, e para isso terão que fazer toda a limpeza e organização desse presídio, uma vez que está cheio de zumbis. Na cena que vamos analisar, eles conversam sobre seus planos para o local. Eu vou dividir a nossa análise em duas partes, porque vai ter uma troca de cena no meio da cena que vamos analisar. Ela vai iniciar e depois de um tempo vai mudar para outra cena e depois ela vai voltar e continuar. Antes de eu colocar a cena, vamos já aprender o significado do nome da série. A palavra walking, ela é derivada do verbo walk, porém aqui ela está exercendo função de adjetivo. E ela transmite a ideia de vagar, andar sem rumo, né? E como ela é um adjetivo, ao traduzir a expressão toda para o português, ficaria os mortos errantes ou os mortos vagantes. Poderia ser caminhantes ou andantes também, porém acredito que as palavras errantes e vagantes se aproximam mais da ideia que ele quer passar, né? Portanto, pode ser traduzida como os mortos andantes, os mortos errantes ou os mortos vagantes. E na pronúncia, na palavra walking, o L não é pronunciado, assim como no verbo walk. Portanto, não é walking, walking, mas sim walking, walking. E no verbo também não é walk, walk, mas sim walk, walk. Assista agora a parte 1 da cena. Are you ready? So let's go. Just like Mom used to make. Tomorrow we'll pull the bodies together. Want to keep them away from that water. Now, if we can dig a canal under the fence, we'll have plenty of fresh water. And the soil is good. We could plant some seed, grow some tomatoes, cucumbers, soybeans. That's his third time around. If there was any part of it compromised, he'd have found it by now. This'll be a good place to have the baby. Safe. Just like Mom used to make. Just like mom used to make. Exatamente como a mãe costumava fazer. Used to significa costumava a fazer alguma coisa. E aí você complementa com um verbo. Por exemplo, I used to go to the beach every morning. Eu costumava ir à praia toda manhã. He used to sing in a band when he was younger. Ele costumava cantar em uma banda quando ele era mais jovem. Agora, não se deve confundir a expressão used to com be used to. Used to significa costumava a, e aí você complementa com o verbo. Be used to significa estar acostumado a alguma coisa. Por exemplo, don't worry, I've been doing it for a long time. I'm used to it. Não se preocupe, eu tenho feito isso por muito tempo. Eu estou acostumado. I'm used to it. Eu estou acostumado com isso. They're used to driving at night, so it won't be a problem for them. Eles estão acostumados a dirigir à noite, então isso não será um problema para eles. Ao utilizar um verbo com essa expressão, esse verbo tem que estar no gerúndio, né? Ou seja, você tem que adicionar a terminação ing ao verbo. Portanto, they're used to driving. Eles estão acostumados a dirigir. Outro exemplo, I'm used to reading. That's why I read 2 books a week. Eu estou acostumado a ler, por isso que eu leio 2 livros por semana. Então, used to costumava a. E por outro lado, a expressão be used to, estar acostumado a alguma coisa. Lembrando que ao utilizar o verbo tem que estar no gerúndio. Na parte de pronúncia, na expressão used to, a terminação ed tem som de t. Portanto, used, used. Mas como ela é seguida da preposição to, que começa com som de t também, um t vai ser suprimido, né? Apenas um será pronunciado, até porque ficaria difícil, né, pronunciar os dois. Used to, used to. Você conecta e fica used to, used to. Just like Mom used to make. Just like Mom used to make. Just like Mom used to make.
Tomorrow we'll pull the bodies together. Tomorrow we'll pull the bodies together. Amanhã nós juntaremos os corpos. Pull the bodies together significa juntar os corpos, né? O que ele quer dizer é que eles vão juntar os corpos dos zumbis, né? Porque eles já mataram vários deles que estavam ali na prisão. Então os corpos estão ali espalhados, né, pelo local, eles vão juntar, vão organizar e colocar tudo num lugar só. Tomorrow we'll pull the bodies together. Tomorrow we'll pull the bodies together. Tomorrow we'll pull the bodies together. I want to keep them away from that water. Now, if we can dig a canal under the fence, we'll have plenty of fresh water. Wanna keep them away from the water. Now, if we can dig a canal under the fence, we'll have plenty of fresh water. Wanna keep them away from that water. Queremos mantê-los longe daquela água. Now, if we can dig a canal under the fence. Agora, se nós formos capazes de fazer um canal por baixo da cerca, we'll have plenty of fresh water. Nós teremos bastante água doce. Keep them away from that water. Mantê-los longe daquela água. E a partir dessa frase a gente tem a seguinte estrutura. Keep someone or something away from someone or something. Keep alguém ou alguma coisa away from alguém ou alguma coisa. Por exemplo, keep the alcohol away from the fire. You might get yourself hurt. Mantenha o álcool longe do fogo. Você pode se machucar. Keep the cockroaches away from me. I hate insects. Mantenha as baratas longe de mim. Eu odeio insetos. You should keep your children away from harmful influence. Você deveria manter seus filhos longe de influência negativa. E aí você tem a colocação dig a canal, que significa fazer um canal. Nesse caso, o canal é aquele canal para a água poder passar, né? Plenty of, que ele vai suprimir o T, né? Ele vai pronunciar plenty of, que é uma outra forma de dizer muito, muita, muitos, muitas. Exemplo, I've got plenty of time to sleep. Eu tenho muito tempo para dormir. There are plenty of people in the room. Há muitas pessoas na sala. If you study English, you'll get plenty of opportunities. Se você estudar inglês, você terá muitas oportunidades. Na parte de pronúncia, conexões e reduções, quando ele fala wanna keep them away, wanna é a redução de want to, e aqui você percebe que ele nem utiliza o pronome, né? Ele fala direto wanna keep them away. Ele não utiliza o pronome we. We wanna keep them away. Ele fala direto wanna keep them away. Ele vai conectar a palavra them com away. Vai ficar them away. Wanna keep them away. Wanna keep them away. Wanna keep them away. E quando ele fala dig a canal under the fence, a palavra canal, ele vai emendar com under. Vai ficar canal under. Canal under. Dig a canal under the fence. 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 E você percebe que não há uma conexão tão explícita entre dig e a. A conexão é mais sutil. Dig a canal under the fence. We'll have plenty of fresh water. Aqui ele utiliza a contração will, porém ele faz uma redução, né, na pronúncia. Ao invés de falar will, ele fala will. Will. We'll have plenty of fresh water. 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 Eu fiz um vídeo falando sobre pronúncia de contrações, no qual eu te ensino a pronunciar 89 delas. E lá eu também falo da contração dos pronomes pessoais com o auxiliar de futuro will. Eu vou deixar o link na descrição para você assistir depois. Want to keep them away from that water. Now, if we can dig a canal under the fence, we'll have plenty of fresh water. And the soil is good. We could plant some seed, grow some tomatoes, cucumbers, soybeans. And the soil is good. We could plant some seed, grow some tomatoes, cucumbers, soybeans. And the soil is good. E o solo é bom. We could plant some seed. Nós poderíamos plantar sementes. Grow some tomatoes, cucumbers, soybeans. Cultivar alguns tomates, pepinos e soja. Aqui você tem a colocação grow tomatoes, cucumbers e soybeans, que significa cultivar tomates, pepinos e soja.
E você pode falar de forma separada também. Grow tomatoes, cultivar tomates. Grow cucumbers, cultivar pepinos. Grow soybeans, cultivar soja. E todos eles são vegetais, né? Portanto, você poderia dizer também grow vegetables, cultivar vegetais. Se você já viu algum outro vídeo meu, você percebeu que eu falo sobre a importância de se aprender frases completas e não palavras isoladas. Falando sobre vegetais, normalmente você aprende uma lista, né, com o nome de todos os vegetais. Aprender listas de palavras isoladas vai causar muito problema para você na hora de falar, porque você não saberá como combinar as palavras de forma correta. Ao invés de aprender palavras isoladas, você deve aprender frases, mas eu vou falar mais sobre isso em outros vídeos, por isso eu te convido a se inscrever se o seu objetivo é aprender inglês de forma eficiente. Na parte de conexões, quando ele fala and the soil is good, você percebe que o D da palavra and não será pronunciado, e a palavra soil ele vai conectar com is. Vai ficar soilless, and the soil is good, and the soil is good. And the soil is good. And the soil is good. We could plant some seed, grow some tomatoes, cucumbers, soybeans. That's his third time around. If there was any part of it compromised, he'd have found it by now. That's his third time around. If there was any part of it compromised, he'd have found it by now. Quando Herschel fala that's his third time around, ele se refere ao Rick, né? O fato dele estar ali andando pelo local, verificando se tem alguma coisa de errado. That's his third time around. É a terceira vez que ele está ali andando pelo local, verificando se tem alguma coisa de errado. Muitas vezes fica difícil traduzir de forma literal, né? Você tem que fazer um trabalho de interpretação para transmitir a ideia de forma fidedigna. If there was any part of it compromised, se houvesse alguma parte comprometida, he'd have found it by now. Ele já teria encontrado a essa hora. Na parte de pronúncia e conexões, você vai perceber que quando ele fala that's his third time around, ele não pronuncia o D da palavra third de forma explícita. Ele não fala third time, third time. Ele vai pronunciar third, third, third time, third time, third time. A liberação do som de D será suprimida e ele já vai pronunciar a palavra time. Third time, third time. E a palavra time vai conectar com around. Time around, time around. Time around, time around, time around. Ele vai conectar a palavra was com N, vai ficar was any, e part com of e of com it. Vai ficar part of it, part of it. If there was any part of it compromised. E na palavra compromised, a terminação ED terá o som de T. Vai ficar compromised, compromised. If there was any part of it compromised. Quando ele fala he'd have found it by now, he'd é a contração de he would. A frase sem a contração ficaria he would have found it by now. Mas ele utiliza a contração he'd e ele vai conectar com have. O D da contração terá o som do nosso R fraco, r, e o H de have será suprimido. Vai ficar he'd have, he'd have. E o som final de have, som de V, vai se confundir com o som inicial de found, som de F. He'd have found, he'd have found, he'd have found. Aí falando rápido, he'd have found, he'd have found, he'd have found. Praticamente você não vai nem ouvir a palavra have sendo pronunciada, né? Porque ele vai suprimir o som do H, vai conectar com a contração e, além disso, vai confundir o som final de V com o som de F da palavra found. E found ele vai conectar com it. Found it. Found it. He'd have found it by now. He'd have found it by now. Ele já teria encontrado a essa hora. O conhecimento da gramática, das nuances da pronúncia e também o contexto te ajudariam a entender numa situação dessa. That's his third time around. That's his third time around. That's his third time around. If there was any part of it compromised, he'd have found it by now. If there was any part of it compromised,
you'd have found it by now. If there was any part of it compromised, you'd have found it by now. This'll be a good place to have the baby. Safe. This'll be a good place to have the baby. Safe. Esse será um bom lugar para ter o bebê. Seguro. This'll é a contração de this will e sua pronúncia é this'll. This'll. Eu também falo sobre ela no vídeo que eu te falei, que eu vou deixar aqui na descrição. This'll be a good place to have the baby. This'll be a good place to have the baby. This'll be a good place to have the baby. Assista agora a parte 2 da cena. Better all turn in. I'll take watch over there. Got a big day tomorrow. What do you mean? Look, I know we're all exhausted. This was a great win. But we gotta push just a little bit more. Most of the walkers are dressed as guards and prisoners. Looks like this place fell pretty early. Could mean the supplies may be intact. They'd have an infirmary, commissary, an armory. Gotta be outside the prison itself, but not too far away. Warden's offices would have info on the location. Weapons, food, medicine. This place could be a gold mine. We're dangerously low on ammo. We run out before we make a dent. Well, that's why we have to go in there. Hand to hand. After all we've been through, we can handle it. I know it. These assholes don't stand a chance. Better all turn in. I'll take watch over there. Got a big day tomorrow. Better all turn in. I'll take watch over there. Got a big day tomorrow. Better all turn in. É melhor todos irem dormir. I'll take watch over there. Eu vou fazer a vigilância por lá. Got a big day tomorrow. Temos um grande dia amanhã. Aqui ele está utilizando o phrasal verb turn in, que significa go to bed, ir para a cama, ir dormir, né? Ir para a cama no sentido de dormir. Por exemplo, good night everyone. I'll turn in. Boa noite, pessoal. Eu vou dormir. E quando ele fala I'll take watch over there, eu vou fazer a vigilância por lá, ele se refere a alguma das torres de vigilância, né? Ali pelo local onde ele estava olhando, né? Vendo se tinha alguma coisa de errado. Got a big day tomorrow. Temos um grande dia amanhã. Got é uma parte da expressão have got. Have got significa ter. É o mesmo que have. Mas ele acaba não utilizando o pronome e nem o have. Ele fala direto got a big day tomorrow. Se ele utilizasse a expressão completa com o pronome, ficaria we have got a big day tomorrow. We have got. Aí é possível contrair, né? We have got para we've got. We've got. Nós temos. We've got a big day tomorrow. Mas ele usa simplesmente o got. Alguns exemplos com have got são I've got a gift for you. Eu tenho um presente para você. They've got a lot of work to do. Eles têm muito trabalho a fazer. He's got 2 cars and 1 motorcycle. Ele tem 2 carros e uma moto. Agora, você não deve confundir o have got com have got to, que muitas vezes vai ser reduzido para gotta, que significa ter que fazer alguma coisa. Daqui a pouco você vai ver que tem uma fala que ele utiliza o gotta. Aí eu te explico melhor. Ele vai conectar a palavra turn com in. Aí vai ficar o phrasal verb turn in, turn in. E a palavra watch com over. Watch over, watch over, watch over there. E como você já percebeu, a palavra got com a. Got a big day, got a big day. E você vai perceber também que a palavra tomorrow ele não vai pronunciar com som de T, mas sim com o som do nosso R fraco. R, R, tomorrow, tomorrow. Got a big day tomorrow. Got a big day tomorrow. Got a big day tomorrow.
Isso ocorre quando o som de T está entre sons de vogais. No caso, o T está entre a palavra day, que termina com som de vogal, e o da palavra tomorrow. Portanto, big day tomorrow, big day tomorrow. Better all turn in. I'll take watch over there. Got a big day tomorrow. What do you mean? What you mean? O que você quer dizer? Aqui ele não está utilizando o auxiliar do para fazer perguntas, né? Que ficaria what do you mean? What do you mean? Ele simplesmente não utiliza. E nesse caso ele não está conectando também a palavra what com you. Ele fala what you mean? Mas muitas vezes quando eles não utilizam o auxiliar do, eles vão conectar what com you. What you mean? What you mean? Mas nesse caso ele não conecta. What do you mean? What do you mean? What do you mean? Look, I know we're all exhausted. This was a great win. Look, I know we're all exhausted. This was a great win. Olha, eu sei que todos nós estamos exaustos. Essa foi uma grande vitória. Aqui ele vai conectar all com exhausted. Vai ficar all exhausted, all exhausted. E na palavra exhausted, o H não será pronunciado. E o X terá um som de G e de Z. Vai ficar exhausted, 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 exhausted. E o was vai conectar com a. This was a great win. Look, I know we're all exhausted. Look, I know we're all exhausted. Look, I know we're all exhausted. This was a great win. This was a great win. This was a great win. But we gotta push just a little bit more. But we gotta push just a little bit more. Mas nós temos que nos esforçar um pouco mais. E aqui é a fala que eu te falei que ele utiliza o gotta, que é a redução de have got to, que significa ter que fazer alguma coisa. Falar we gotta push é o mesmo que falar we've gotta push. É muito comum essa redução, né? Portanto, we gotta push. Outros exemplos são I've gotta write a report for my boss. Eu tenho que fazer um relatório para meu chefe. They've gotta learn how to speak louder on stage. We can't hear anything they're saying. Eles têm que aprender a falar mais alto no palco. Não dá para escutar nada que eles estão falando. But we gotta push just a little bit more. Most of the walkers are dressed as guards and prisoners. Looks like this place fell pretty early. Could mean the supplies may be intact. Most of the walkers are dressed as guards and prisoners. Looks like this place fell pretty early. It could mean the supplies may be intact. Most of the walkers are dressed as guards and prisoners. A maioria dos zumbis estão vestidos de guardas e prisioneiros. Looks like this place fell pretty early. Parece que esse lugar caiu bem cedo. It could mean the supplies may be intact. Isso pode significar que os suprimentos estejam intactos. Most of the walkers significa a maioria dos zumbis. Eles não chamam os zumbis de zombies, né? Eles falam walkers, walkers. Aqui você tem a expressão dressed as, que significa vestido de alguma coisa. Por exemplo, my uncle went to a costume party dressed as Spider-Man. Meu tio foi para uma festa fantasia vestido de Homem-Aranha. In Brazil, many people go to costume parties dressed as police officers. No Brasil, muitas pessoas vão para festas fantasia vestidas de policiais. They went to a costume party last weekend. He was dressed as a doctor, and his brother was dressed as a clown. Eles foram para uma festa fantasia fim de semana passado. Ele estava vestido de médico e o seu irmão vestido de palhaço. A terminação ed da palavra dressed tem som de T. Ela vai ser conectada com as, que o S tem som de Z. Portanto, dressed as, dressed as. E na palavra guards, o U não é pronunciado, né? Portanto, guards, guards. E nesse caso não é ele que está suprimindo. A pronúncia da palavra é essa mesma. Most of the walkers are dressed as guards and prisoners. Looks like this place fell pretty early. Could mean the supplies may be intact. They'd have an infirmary. Commissary. They have an infirmary. Commissary. Eles têm uma enfermaria. Um lugar que fornece alimentos.
Commissary é um lugar que fornece alimentos e um acampamento militar. They'd have an infirmary, commissary, an armory. An armory. Armory é um local onde as armas são guardadas. An armory. Better be outside the prison itself, but not too far away. That'd be outside the prison itself, but not too far away. Isso estaria do lado de fora da prisão, mas não muito longe. O pronome reflexivo itself aqui está sendo utilizado para enfatizar, no caso, a prisão. The prison itself. Better be outside the prison itself, but not too far away. Warden's offices would have info on the location. Warden's offices would have info on the location. Nos escritórios dos responsáveis pela prisão deve ter a informação sobre a localização. Warden é a pessoa que é responsável por uma prisão. E info é a abreviação de information. Na pronúncia você percebe que na palavra warden o D não é pronunciado. Você não fala warden, warden, mas sim warden, warden, warden. Warden's offices would have info on the location. Warden's offices would have info on the location. Warden's offices would have info on the location. Weapons, food, medicine. This place could be a gold mine. Weapons, food, medicine. This place could be a gold mine. Esse lugar pode ser uma mina de ouro. Weapons, food, medicine. This place could be a gold mine. We're dangerously low on ammo. We run out before we make a dent. We're dangerously low on ammo. We'd run out before we make a dent. Nós estamos com muito pouca munição. Nós ficaríamos sem antes de reduzir a quantidade. We're dangerously low on ammo. Nós estamos com muito pouca munição. Ammo é a abreviação de ammunition, munição. E aqui ele utilizou o phrasal verb run out, que significa ficar sem. É comum você ver esse phrasal verb acompanhado da preposição of. Run out of, que significa ficar sem alguma coisa. Por exemplo, run out of time, ficar sem tempo. Run out of water, ficar sem água. Run out of money, ficar sem dinheiro. E assim por diante. A expressão make a dent significa reduzir a quantidade de alguma coisa. E aqui ele utiliza para enfatizar a fala dele, né? O fato de que eles ficariam sem munição. Porque ele já está utilizando o phrasal verb run out, e para enfatizar ele utiliza a expressão make a dent. Nós ficaríamos sem antes de reduzir a quantidade. Ele utiliza isso para enfatizar, né? We're dangerously low on ammo. We run out before we make a dent. We're dangerously low on ammo. We run out before we make a dent. That's why we have to go in there. Hand to hand. That's why we have to go in there. Hand to hand. É por isso que nós temos que entrar lá. Hand to hand é uma forma de lutar sem utilizar armas de fogo, né? Ou seja, na mão. Ele quer dizer que eles vão matar os zumbis sem utilizar armas de fogo. Ele está utilizando o phrasal verb go in, que significa entrar, e na pronúncia, go in there, ele vai suprimir o som do TH e vai conectar com in. Vai ficar go in there, go in there. That's why we have to go in there. That's why we have to go in there. Go in there. That's why we have to go in there. That's why we have to go in there. That's why we have to go in there. Hand to hand. Hand to hand. Hand to hand. After all we've been through, we can handle it. I know it. After all we've been through, we can handle it. I know it. After all we've been through, depois de tudo que nós temos passado, we can handle it. Nós podemos lidar com isso. I know it. Eu sei. After all we've been through, we can handle it. I know it. After all we've been through, we can handle it. I know it. These assholes don't stand a chance. These assholes don't stand a chance. Esses retardados não têm nenhuma chance. A palavra asshole
Além de seu significado literal, ela pode ser traduzida também como retardados ou idiotas. E a expressão don't stand a chance significa não ter nenhuma chance. Exemplo: You can try to beat me, but you don't stand a chance. Você pode tentar me vencer, mas você não tem chance nenhuma. E ao utilizar um verbo com a expressão, você vai ter que utilizar a preposição of. Stand a chance of acontecer alguma coisa. Por exemplo, He stands a good chance of winning the championship. Ele tem uma boa chance de vencer o campeonato. Na pronúncia, quando ele fala these assholes, o S de these tem som de Z, ele vai conectar com assholes. These assholes, these assholes. E o H de asshole não é pronunciado, né? Ele não fala assholes, assholes. Ele fala assholes, these assholes, these assholes. These assholes don't stand a chance. These assholes don't stand a chance. These assholes don't stand a chance. Just like Mom used to make. Tomorrow we'll pull the bodies together. I want to keep them away from that water. Now, if we can dig a canal under the fence, we'll have plenty of fresh water. And the soil is good. We could plant some seed, grow some tomatoes, cucumbers, soybeans. That's his third time around. If there was any part of it compromised, he'd have found it by now. This will be a good place to have the baby. Safe. Just like Mom used to make. Tomorrow we'll pull the bodies together. I want to keep them away from that water. Now, if we can dig a canal under the fence, we'll have plenty of fresh water. And the soil is good. We could plant some seed, grow some tomatoes, cucumbers, soybeans. That's his third time around. If there was any part of it compromised, he'd have found it by now. This will be a good place to have the baby. Safe. Better all turn in. I'll take watch over there. Got a big day tomorrow. What do you mean? Look, I know we're all exhausted. This was a great win. But we gotta push just a little bit more. Most of the walkers are dressed as guards and prisoners. Looks like this place fell pretty early. Could mean the supplies may be intact. They have an infirmary, commissary, an armory. Gotta be outside the prison itself, but not too far away. Warden's offices would have info on the location. Weapons, food, medicine. This place could be a gold mine. We're dangerously low on ammo. We'll run out before we make a dent. That's why we have to go in there. Hand to hand. After all we've been through, we can handle it. I know it. These assholes don't stand a chance. Better all turn in. I'll take watch over there. Got a big day tomorrow. What do you mean? Look, I know we're all exhausted. This was a great win. But we gotta push just a little bit more. Most of the walkers are dressed as guards and prisoners. Looks like this place fell pretty early. Could mean the supplies may be intact.
commissary. An armory? Gotta be outside the prison itself, but not too far away. Warden's offices would have info on the location. Weapons, food, medicine. This place could be a gold mine. We're dangerously low on ammo. We run out before we make a dent. Well, that's why we have to go in there. Hand to hand. After all we've been through, we can handle it. I know it. These assholes don't stand a chance. Well, that's it. I hope you enjoyed the video. If so, subscribe to the channel for more videos like this. Thank you so much for watching. I'll see you next time.